Boa noite. Hoje é dia 7 de novembro de 2020. Eu tenho aqui para vocês dois problemas de probabilidade usando esses dois teoremas, que é o teorema da probabilidade total e teorema de Bayes. O primeiro exercício diz o seguinte: uma fábrica de blocos estruturais possui três setores, denominados A, B e C, que respondem respectivamente por 45%, 35% e 20% da produção. Sabendo-se que os setores A, B e C produzem respectivamente 2%, 4% e 5% de seus blocos com defeitos, qual a probabilidade de um bloco qualquer produzido na fábrica ser defeituoso? Então esse é um típico problema que é resolvido com o teorema da probabilidade total. Se vocês prestarem atenção no enunciado, a gente tem, eu posso dizer assim, um espaço amostral da produção, que é um espaço amostral dividido entre três setores na empresa. Então, os três setores na empresa têm sua carga, vamos dizer assim, de produção. E uma coisa interessante é que, então, por serem responsáveis pela produção total, a união desses três setores nos dá a produção inteira, ou seja, 100%. Então, podemos dizer que dentro do espaço amostral da empresa há três subconjuntos que são do setor A, do setor B e do setor C. Esses três subconjuntos, a união dos três, 45 mais 35 mais 20, dá 100%. É o espaço amostral correspondente à produção da fábrica. Esses três subconjuntos, né, eles não têm interseção. Então, a gente está diante do que a gente chama de partição do espaço amostral em três partições, a partição A, B e C. Ou seja, os três subconjuntos têm uma união que forma 100% e eles são mutuamente excludentes entre si, como se fosse um quebra-cabeça e eles fossem peças desse quebra-cabeça. Você não coloca uma peça do quebra-cabeça em interseção com outra. Elas têm que se encaixar, não é mesmo? Bom, mas a gente está interessado numa probabilidade que é uma probabilidade de defeito, né? Então, defeito é um evento do espaço amostral. E esse efeito, pelo próprio monitoramento histórico da empresa, ele vem, pode vir, né? Não digo que ele vem, mas pode vir, pode ter uma contribuição dessas três causas, eu vou chamar de causa aqui, né? A causa A, a causa B, a causa C. Então, nós temos três prováveis causas, ou seja, um defeito pode estar num bloco estrutural que vem do setor A, pode estar num bloco estrutural que vem do setor B e pode estar num bloco estrutural que vem do setor C. Então, o evento que eu vou chamar de D é o evento de você retirar um bloco qualquer e ele está defeituoso. Enfim, bom, eu disse que a gente usa o teorema da probabilidade total e eu já me adiantei aí colocando a fórmula. Agora, de onde vem essa fórmula? Veja, se você raciocina como uma área, então aqui você tem o espaço amostral, que é o retângulo maior, né? Esse retângulo maior. Agora imagine o seguinte, imagine não, né? Veja, essa pequena área, pequena não, né? Essa área mais à esquerda aqui, ó, que eu estou achurando, ela é uma área que corresponde à interseção de A com D, certo? Essa área do meio é a área que corresponde à interseção de B com D. E essa área mais à direita é a área que corresponde à interseção de C com D. Então, a probabilidade total é a soma das três áreas. E as áreas sendo as probabilidades. Então, raciocinando como área, você tem uma área que corresponde ao espaço amostral, você tem uma área de um subconjunto D, e essa área, e a área total de D é a soma de três áreas. Essas áreas são computadas, né, numericamente como as probabilidades. A área mais à esquerda, a área intermediária e a área mais à direita. Tá? Bom, mas a gente sabe que a probabilidade de A
interseção D, por exemplo, que é aquela primeira, é a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo, dado que o primeiro ocorreu ou está certo de ocorrer. Isso é uma formulazinha lá da probabilidade condicional. A gente pode fazer a mesma coisa para a área do meio e para a área mais à direita. Essa é a fórmula do teorema da probabilidade total aplicada a uma partição com 3 subconjuntos. Se você tiver N partições, você faz esse somatório, né, de 1 até N. Certo? Então, vamos lá. Agora preste atenção. Quem é probabilidade de A? Probabilidade de A corresponde à produção, à carga de produção de A na fábrica, 45%. A probabilidade P de B corresponde a 35%. E a probabilidade de C, 20%. E as outras probabilidades? Dentro do subconjunto A, vamos dizer assim, 2%, historicamente, né, ou seja, um monitoramento histórico na fábrica da produção revelou que dentro do conjunto A você tem uma probabilidade de ocorrer defeito, está aqui, de 2%. Então, dado que você está no conjunto A, você tem 2% de D. Dado que você está no conjunto B, no setor B, você tem 4% de D, de defeito, né? E no C você tem 5% de defeito. Então, a gente joga tudo na fórmula. Então, fica 0,45 vezes 0,02, que dá 0,009. 0,35 vezes 0,04, que dá esse valor aqui, 0,014. E 0,2 vezes 0,05, que dá esse valor aqui, né? 0,01. Somando as probabilidades, né, teorema da probabilidade total, o total dá 0,033, ou seja, 3,3%. Então, o problema acaba aqui. Tá? Agora, eu vou mostrar uma outra forma de fazer esse problema usando o que eu chamo de árvore. Eu vou falar aqui, né? Vamos fazer uma árvore onde você abre um ramo ou um galho principal, vou chamar de galho principal, tá? Para as partições do espaço amostral. Então, a partição A, a partição B e a partição C. Bom, eu sempre digo assim, você pode usar a fórmula ali embaixo, né, fazer a dedução da fórmula, que no final das contas foi uma dedução aqui para o problema. Ninguém precisa decorar a fórmula em si, basta você representar num desenho, como eu representei nos diagramas ali, o espaço amostral, o A, o B, o C e o D. E aí você escolhe se faz pela fórmula ou se monta essa árvore a partir desse diagrama. Se você montar a árvore, você abre um braço aí, um galho principal para cada partição e em cada partição, né, você pode ter defeito ou não, tá? Então, por exemplo, você pode ter defeito se vier pelo caminho A, né, pelo galho principal A, você pode ter defeito ou pode não ter defeito. Eu vou colocar aqui, o que seria o não ter defeito, seria a probabilidade de D', que é o complementar de D, dado A. Este problema, esse exercício que eu estou fazendo aqui, não está perguntando nada sobre D', certo? Eu só estou colocando aqui porque quando você monta uma árvore dessa, você consegue ver tudo, inclusive coisas que o problema nem pede. Tá? Então vamos adiante. Se você for pela partição B, pelo galho principal B, você tem também uma probabilidade de, né, ter defeito. E você tem também a probabilidade de não ter defeito. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Vou colocar aqui em cima D' dado B, ou seja, pelo caminho B. Então, se você vier pela partição B, eu posso ter defeito ou não defeito. A mesma coisa por A e a mesma coisa com C. Eu posso ter defeito ou não posso ter não defeito, tá? Então, eu posso ter P de D dado C, ou posso ter P de D' dado C. Certo? Então, você consegue visualizar tudo. Inclusive, você consegue fazer outras perguntas, não só que o problema está te pedindo. E aí, o teorema da probabilidade total, usando a árvore, no final das contas é isso. Você multiplica por cada caminho que você segue.
Se você for pelo galho principal A, aí você entra no, aí você está interessado nos defeituosos, então você vai parte de A pelo caminho do galho principal A e entra no galhinho ali do PD dado A. E aí realiza a multiplicação. Também realiza a multiplicação pelo galho principal B e realiza a multiplicação pelo galho principal C. Tá? Eu vou agora para o próximo slide e vou colocar números. Repetir aqui o teorema da probabilidade total. Colocando os números, ó, seria isso, ó, 0,45 vezes 0,02, 0,35 vezes 0,04, 0,20 vezes 0,01. Veja, porque o problema está interessado nos defeituosos. Se ele tivesse interessado nos não defeituosos, eu viria por aqui, ó, eu faria essa multiplicação vindo por esse caminho de baixo. E aqui seria, por exemplo, 0,98. Aqui seria 0,96. E aqui seria 0,95. Entende? Mas vamos lá. E aí a gente soma esses três resultados, certo? Para dar os mesmos 3,3%. Eu costumo ainda melhorar, deixar mais prático isso aí. Veja bem. Está aqui o galho com os números, né? Após aquela interpretação, feito o diagrama, eu costumo colocar números. Ó. O caminho 1, né? O caminho 3 e o caminho 5, que são os caminhos ímpares, seriam correspondentes ao interesse meu em retirar um bloco estrutural da fábrica e ser defeituoso. Os caminhos que eu vou mostrar aqui, que são os pares, tá, eu pulei um pouquinho, né? Mas veja, o 1 seria então aquela multiplicação, 0,45 vezes 0,02, o 3 seria aquela segunda multiplicação ali, e o 5 seria aquela multiplicação final ali, tá? De modo que a probabilidade total, ou os 3,3%, seria a soma desses ímpares. Olha que interessante, se eu quisesse saber os não defeituosos, se o problema fosse assim, calcule a probabilidade de eu retirar um bloco, né, estrutural e ele não ser defeituoso, aí seria a soma 2 mais 4 mais 6, certo? Seria então o 0,45 vezes o 0,98, aqui, ó, seria o 0,35 vezes o 0,96 e seria o 0,20 vezes o 0,95. E aí, a probabilidade de não defeituoso, eu vou escrever aqui, ó. Se a pergunta do problema fosse essa, seria o 2 mais o 4 mais o 6. Também é o teorema da probabilidade total, só que para o evento complementar de D. Não é interessante? Eu vou voltar ao desenho. Ó. Então, P de D é o 3,3%. A gente calculou. E o complementar dele é o 96,7%, que é a soma do 2, essa soma aqui. Ó. Isso aqui daria 0,967, ou 96,7%. Tá? Então, claro, aí você diz, então não preciso fazer os dois, né? Basta eu fazer um, tá? Mas aqui eu estou mostrando os dois porque quando você monta essa árvore, você consegue ver todas essas possibilidades. É isso, pessoal. Eu agora vou mostrar uma pergunta nova, que é a seguinte, né? Sendo encontrado um bloco com defeito, qual a probabilidade dele ter vindo do setor C? Tá? Bom, vejam que essa pergunta é invertida em relação à pergunta anterior. A pergunta anterior não havia nenhum bloco com defeito. Ele queria saber a probabilidade de eu tirar um bloco com defeito. Essa pergunta aqui, tá? Uma extensão do exercício achei um bloco com defeito. Pronto, agora achei. Tem um bloco com defeito. Qual a probabilidade dele ter vindo do setor C? Veja, a pergunta é um caminho de volta. Já aconteceu o defeito e eu quero saber se a causa foi C e a probabilidade associada a essa causa. Né? Então, a pergunta é essa. Ó, é P de C dado D. Veja aqui no teorema da probabilidade total, na primeira parte do exercício, né? A gente tinha isso aqui. Ó, P de D dado A, P de D dado B
P de D dado C. Agora eu estou invertendo, ó, P de C dado D, porque isso já ocorreu, o defeito, e eu quero saber a probabilidade de ter vindo desse setor da fábrica. Vamos lá? Bom, aplique a fórmula. P de C dado D é igual a P de C interseção D sobre P de D. Probabilidade condicional, tá? Bom, mais P de C interseção D, você pode escrever como P do primeiro vezes P do segundo, dado que o primeiro aconteceu ou está certo de acontecer. Ou seja, eu posso escrever aquele numerador, esse numerador aqui, ó, como isso aqui, tá? Também fórmula da probabilidade condicional. Se você prestar atenção, é exatamente aquele termo, é o termo 3, né? Isso lá dos slides anteriores. Tá? Vamos lá. Voltando para a nossa árvore, a gente tem o 1, o 3 e o 5, né? A gente tem já os resultados que a gente trouxe lá do slide. E olha só que interessante. O denominador da fórmula é a probabilidade total. Tá aqui, P de D, que é a soma do 1 mais o 3 mais o 5. E o numerador é um dos três termos que formam essa probabilidade total, que é justamente esse aqui, ó. E por que esse? Porque eu estou interessado no setor C. Então, é nesse setor que eu estou interessado, defeituosos. Certo? Então, no final das contas, olhe como o teorema de Bayes pode ser aplicado de forma prática com essa numeração que eu estou adotando aí. Tá? A probabilidade de ter vindo do setor C, né, dado que já tem um bloco com defeito, é o 5 dividido por 1 mais 3 mais 5. Não é interessante? E aí dá 30,3% a probabilidade do bloco com defeito ter vindo do setor C. Bom, o exercício termina aqui. Aí eu vou colocar duas curiosidades aqui. Se minha pergunta tivesse sido dado um bloco com defeito, qual a probabilidade de ter vindo de A? No lugar do 5, né? No lugar do 5 aqui, ó, desse 5, eu estaria interessado agora nesse cara aqui, ó. Vou botar até em outra cor, né, para coincidir com o azul ali. Eu teria colocado esse aqui, né? O 1. 1 tá aqui embaixo, ó. 1 dividido por 1 mais 3 mais 5. E se eu tivesse interessado em P de B, de bola dado D, eu teria colocado 3 aqui. Entendem? Tá. Beleza. Agora, se eu tivesse interessado no... Eu pegasse um bloco, ele não estivesse com defeito. Eu ia usar os pares, olha que interessante. Sem defeito, ou seja, esses pares aqui, ó. Aqui é sem defeito, sem defeito, sem defeito. A soma, a probabilidade total correspondente ao sem defeito. E o meu interesse, por exemplo, aqui é no A. Tá? Então, meu interesse é no A. Seria aqui em cima. Você vinha por aqui. Aqui é A, né? Espera aí, calma. Pronto. Aí eu chegaria aqui no 2. Certo, pessoal? Agora está terminando de verdade. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas aí eu pensava que tinha acabado o exercício, mas ainda tinha uma segunda parte, né? Tá aqui uma imagem da Praia do Saco, aqui em Alagoas. E ficamos por aqui. Muito obrigado.